Bom dia, crianças! Bem-vinda a mais uma Escola Bíblica Dominical. A nossa aula de hoje fala sobre o viajante bondoso. A nossa aula se encontra em Lucas 10, do 25 ao 37, que você pode pedir para a mamãe e o papai ler essa historinha na Bíblia para vocês ouvirem, tá certo? Eu só vou ler um versículo aqui, que é o versículo 27, que diz assim: Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos falar com Deus? Senhor Deus maravilhoso, graça te damos por mais um dia. Te agradecemos, ó Pai, pelo pão, pelo alimento, pelo ar que respiramos. Te pedimos, ó Pai, a tua direção, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós possamos compreender a tua grandeza. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a fazer o bem. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, a nossa aula de hoje, nós iremos aprender com a parábola do bom samaritano o que Jesus quer nos falar a respeito do amor ao nosso próximo, tá certo, crianças? Então, vamos lá. Certo dia, este homem aqui, ó, ele foi até Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse: Você conhece a lei. Você já leu o que está escrito? Sim. O que está escrito? Ele disse: Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso mesmo. Agora vá e faça. Então, crianças, ele olhou assim e disse assim: Mas quem é o meu próximo? Então, Jesus começou a contar uma história para ele. Vamos ouvir, crianças? Jesus contou que certo dia um homem descia de Jerusalém até Jericó. E ele estava numa estrada muito deserta. O que é uma estrada deserta? É um lugar que quase não passa ninguém. Uma estrada muito perigosa. E quando ele estava descendo ali, de Jerusalém para Jericó, sabe o que aconteceu, crianças? Saiu detrás de uma árvore 2 homens. E esses homens eram ladrões. E chegou até junto deste homem ali e tomou o seu dinheiro. Pegou o dinheiro do homem, não ficando satisfeito, eles começaram a bater no homem. E começaram a bater, mas bateram tanto no pobre do homem. Bateram, que deixaram o homem quase morto na beira da estrada. E então foram embora. Aquele pobre homem ficou machucado, criança. Ficou tão machucado ali naquela estrada, sofrendo ali, que não podia nem se levantar, criança. Eles não podiam nem se levantar de tão machucado que ele estava. Então Jesus continuou a história. Disse que naquela mesma estrada vinha passando um sacerdote. Olha aqui o sacerdote. Vocês sabem o que é o sacerdote? Era um homem que conhecia a palavra de Deus. Era um homem muito importante lá no templo. Mas quando ele viu aquele homem caído, ele fez que nem viu, crianças. Passou bem depressa ali e foi embora. Logo depois, passou por
estava ali, sabe quem, criança? Um levita. Vocês sabem o que é um levita? Levita era um homem que ajudava lá no templo, ajudava o sacerdote e também conhecia a palavra de Deus. Ele, quando olhou, que viu aquele homem ali, ele também fez que nem viu, passou bem depressa ali também, foi embora e nem parou para ajudar aquele homem. Porém, Jesus continuou a sua história. Jesus disse, crianças, Jesus disse que naquele mesmo caminho, estava passando por ali um samaritano. Vocês sabem, criança, quem era o samaritano? Era um homem que não pertencia àquele povo ali. Os sacerdotes não gostavam dos samaritanos. E ele estava passando ali naquela mesma estrada deserta. Mas quando aquele samaritano foi passando, que ele olhou e ele viu aquele homem ali, ele desceu do seu cavalo e foi ver de pertinho aquele homem. E quando ele pegou no homem ali, mexeu no homem, ele viu que o homem estava muito, mas muito machucado, criança. Então ele disse, eu preciso ajudar este homem, ele não pode ficar aqui na estrada desse jeito. Então sabe o que foi que ele fez, criança? Ele pegou o seu cavalinho, colocou o homem num cavalo e saiu puxando, né, o cavalinho até uma hospedaria. Quando ele chegou na hospedaria, crianças, quando ele chegou na hospedaria, sabe o que aconteceu? Ele chamou o hospedeiro. O hospedeiro foi falar com ele e ele disse, olhe, eu quero que você cuide bem do meu amigo. Ele está muito ferido, está muito machucado. E eu vou pagar por tudo que você irá fazer por ele. Então, eu vou deixar aqui 2 denários para que você gaste, compre remédios, trate muito bem dele. E se por acaso você gastar muito mais além do que isso, não se preocupe. Quando eu voltar, eu pagarei mais dinheiro a você. Então, ele pegou, criança, 2 denários e entregou ao hospedeiro, né? E pegou o seu amiguinho e colocou na hospedaria. E logo após ele subiu no seu cavalo e seguiu viagem, seguiu o seu caminho. Aí Jesus olhou para aquele homem, né, e fez uma pergunta a ele. Qual desses 3 foi o próximo daquele homem que estava ferido ali na beira da estrada? E ele disse, foi o samaritano. Jesus olhou para ele e disse, disses bem, agora vá e faça a mesma coisa. O que Jesus quis dizer com isso, criança? Que nós precisamos fazer o bem, que nós precisamos praticar o bem e não olhar a quem a gente está fazendo. Todas aquelas pessoas que precisam de ajuda, nós precisamos estender as mãos e precisamos ajudar. Há muitas pessoas que não têm o que comer, há muitas pessoas que não têm o que se vestir, não é? E muitas vezes nós podemos ajudar e às vezes nós não fazemos. Foi o que aconteceu com o sacerdote e o levita. Não adianta conhecer a palavra de Deus todinha. Não adianta só conhecer. Eu preciso viver a palavra de Deus.
eu preciso colocar em prática todos os dias. E como é que nós colocamos em prática a palavra de Deus? Quando a gente faz o bem aos outros, quando a gente faz uma boa ação, a gente está colocando a palavra de Deus em prática. Ou seja, quando eu sei que tem alguém que está doente, que está precisando de oração, eu vou lá, eu oro por ele, por ela. Quando eu sei que um amiguinho não tem roupa para vestir, e aí eu falo com a mamãe, com o papai, para doar algumas roupas que eu tenho para aquele amiguinho que não tem o que vestir. Quando eu sei que tem um amiguinho que não tem o que comer, eu convido meu amiguinho para vir comer na minha casa. Ou até mesmo, falo com a mamãe, com o papai para ajudar o nosso amiguinho, o nosso vizinho, o nosso coleguinha. Então, são essas pessoas que são o nosso próximo. Desse jeito, nós estaremos demonstrando o amor de Deus para com os outros. E é isso que Jesus quer que eu e você façam. Que a gente demonstre o nosso amor, como diz a palavra do Senhor. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Do mesmo jeito que nós desejamos ser tratados bem, devemos tratar os outros bem também. Devemos cuidar das pessoas. Se nós desejamos também ser cuidado também, que as pessoas cuidem de nós também. Então, crianças, essa é a nossa lição de hoje. Que você todos os dias possa fazer o bem e não olhe se a pessoa é da mesma religião que você, ou se a pessoa mora perto ou longe, ou se a pessoa, aquela pessoa, eu acho que aquela pessoa é chata. Não, nós devemos fazer o bem sem olhar a quem iremos fazer. Deus quer que nós demonstramos amor pelo nosso próximo. E é desse jeito, fazendo o bem, ajudando aqueles que estão precisando. Tá bom, criança? Até domingo e fica com Deus. Tchau, crianças!